Senhor presidente, eu continuarei aqui falando na mesma esteira que o deputado Kemp fez aqui o seu pronunciamento. Eu estava fora do estado e, de forma muito triste, acompanhamos aquele caso da professora de São Paulo, que fora assassinada por um garoto de apenas 13 anos. Ato esse que, na verdade, revela, como disse aqui o deputado Pedro Kemp, uma realidade da nossa educação, não só aqui no estado, mas ela é de forma nacional. Desde que eu entendo por gente, a minha mãe, caro jornalista Manuel Afonso, professora na 8ª linha município de Glória, depois município de Fátima do Sul, desde a década de 63, quando ela começou a dar aula, a gente vê essa situação. É uma vergonha para esse Brasil tão grande, tão rico como o nosso. E aqui, às vezes, redundantemente, eu sempre lembro o deputado Júnior Mock, a frase de Monteiro Lobato, como dizia, que um país se desenvolve com homens e livros. Homens, do ponto de vista genético, homens e mulheres que têm a sensibilidade e, ao mesmo tempo, ao lado, paralelamente, o investimento na educação. Pitágoras dizia, é melhor ensinar a criança para que não venha puni-la na fase adulta. Então a gente percebe que antes de Cristo, os filósofos já diziam da importância da educação, do investimento da educação, o deputado Pedro Ossian. E nós acompanhamos de perto essa realidade. Eu, quando cheguei a esta casa, foi uma das primeiras leis de minha autoria, a lei de número 3.437, de 19 de novembro de 2007, que institui a política de prevenção à violência contra educadores da rede de ensino do estado de Mato Grosso do Sul. Isso no meu primeiro mandato. Por que eu apresentei esse projeto de lei? E o deputado Júnior Mock estava aqui conosco nesse meu primeiro mandato, e foi um dos que apoiou de forma inconteste, porque em uma das escolas que eu dei aula aqui em Campo Grande, a diretora adjunta, pasme-os os senhores e senhoras, ela levou um tapa tão grande de um aluno de 16 anos, que ela caiu. A diretora adjunta da escola, lá do bairro Rostinóis, Maria de Lourdes Toledo Areias, uma das escolas que eu ministrei aulas. Foi um dos primeiros projetos que eu apresentei aqui. Esse projeto de lei, que se tornou lei, provocou o Ministério Público, e nós tivemos aqui um seminário no Palácio Popular da Cultura, com mais de 8.000 educadores aqui da nossa capital, desmistificando o outro lado do ECA. Quando fala do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, só fala de direitos. Isso passou uma conotação para a nossa sociedade brasileira, de que esse garoto só tem direitos. Ninguém falava. Até hoje, poucas pessoas falam dos deveres, e não sabem que um dos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente penaliza criminalmente o seu pai, até mesmo por abandono intelectual do seu filho. Então a garotada fazia, acontecia, depredação do patrimônio público, não obedecendo o professor, e extrapolando os limites da razão humana, ofendendo aquele que recebeu de Deus essa missão tão nobre, que é de dar ensinamento, a ponto de agredir fisicamente e de, às vezes, até de tirar a própria vida, como aconteceu lá no município de Nova Andradina, mais precisamente lá na Casa Verde, um diretor que fora assassinado por um jovem. E acompanhando esse caso de uma professora de 71 anos, que já tinha sido aposentada, mas com a vontade ainda de dar a sua parcela de contribuição, que hoje, graças a Deus, a expectativa de vida dos brasileiros aumenta a cada dia que passa, e ela ainda jovem, mesmo com 71 anos, jovem, falou assim: eu vou dar aula, vou continuar dando aula. E aconteceu essa tragédia por um garoto que, segundo as informações, tinha sofrido bullying, e aqui acabou assassinando essa senhora.
Aqui no nosso estado, o deputado Pedro fala assim: vai conhecer, vai visitar a escola. Pedro, eu visitei todas as escolas e Vossa Excelência falou com muita maestria, uma realidade triste. O nosso corpo docente está adoecido. E agora, com esse novo ensino médio, inclusive eu vi um debate no Rio de Janeiro esse final de semana, ninguém consegue entender essa nova modelagem. Não conseguem, o professor não consegue e muito menos o aluno. Então eu digo com muita tristeza, nós tivemos muitos avanços aqui em relação à educação, nós aprovamos leis importantes, o deputado Gerson Presidente é autor de uma lei fundamental que permite, o município que tem um avanço no IDEB de ter um aumento nos seus tributos, um projeto maravilhoso que essa casa aprovou por unanimidade. Muitos avanços nós tivemos, só que ainda estamos distante daquilo que a educação precisa estar, no destaque que ela precisa ter, e esta lei foi com esse objetivo, de ajudar a prevenir, dentro do ambiente escolar, a agressão contra justamente o educador. Essa lei foi fundamental, melhorou muito a autoestima do professor. Naquela época, ela empoderou mais o professor para dizer aqui o seguinte: se você arriscar a escola, você vai ter problema, o seu pai pode ser punido até pelo abandono da sua escola. Mas a doença psicológica tem aumentado cada vez mais, e a pandemia evidenciou isso com muita força, que é preciso sim que o poder público ajude a melhorar essa situação. Eu quero falar de uma outra lei de nossa autoria, que essa é recente, de 2020, justamente pelo fato de eu ter acompanhado um alto índice de pessoas com a depressão, crianças se automutilando, e uma coisa que muitos dos senhores às vezes não sabem, nós temos um alto índice de suicídio no nosso estado. É o terceiro, a última estatística que eu vi, o terceiro que mais se pratica o suicídio do Brasil, perde para o Rio Grande do Sul e um outro estado. Crianças, jovens, e chega aqui no caso do professor Tiago, um professor da REME, da Rede Municipal de Ensino, que acabou tirando a sua própria vida. A lei de nossa autoria, de número 5.582, que o governador Reinaldo sancionou, de 19 de outubro de 2020, agora recentemente, institui no âmbito do Estado o serviço de apoio psicológico e social ao aluno da rede pública em situação de vulnerabilidade econômica e psíquica, e fixa outras providências. Então é preciso que essa estrutura esteja realmente à disposição. Nós temos milhares de leis aprovadas nesse país, mas entre você fazer um projeto, aprovar uma lei e ter a eficácia dessa lei, existem distâncias geograficamente quilométricas. E no caso específico do educador e do aluno, é preciso sim que o Estado tenha um olhar diferenciado, porque as pessoas não aguentam. Eu fiquei pouco tempo em sala de aula, mas o suficiente para saber o quanto é difícil, porque nós estamos diante de uma família, infelizmente, desestruturada. A célula máter da sociedade, que o grande jurista Rui Barbosa dizia, está adoecida e cada vez mais complicada. Quando a família, que é a base da sociedade, está doente, é natural que nós vamos ter uma sociedade doente. E o professor estará na sala de aula para ministrar, para organizar esse conteúdo, para ministrar, ter uma cabeça boa do ponto de vista da didática, para transferir esse conhecimento, cuidar de um aluno que às vezes o pai está na cadeia, a mãe numa luta violenta para conseguir esse pão de cada dia, e aí a tragédia está imposta. Eu acredito muito no professor Hélio. O Hélio Dairo, o atual secretário de Educação, um cara democrata. Já estive com ele como presidente da Comissão de Educação. Eu quero fazer um trabalho diferenciado, não aquele trabalho isolado. Eu não quero trazer para mim glória, nada disso. Eu quero fazer um trabalho com todos os membros da comissão. O deputado Júnior Moura, que é o nosso vice-presidente,
Deputada Mara é membro titular dessa comissão, o João César Mato Grosso, e o nosso querido saudoso Amarildo Cruz era o outro titular dessa comissão, e entra no lugar dele o suplente deputado Zeca. Já estive com o Hélio. Eu quero fazer um trabalho em conjunto, Mara. Aqui não tem cor partidária, não tem esse negócio de, eu que quero estar na frente, nada disso. Nós vamos fazer um trabalho coletivo, e a primeira reunião que nós teremos, a primeira, com representante de todo o estado, com os diretores, vai ser aqui, Mara, na casa, nesta casa, e todos os colegas, eu gostaria que estivesse presente, para que em conjunto nós alcancemos os resultados que nós queremos. Quer uma aula de melhor qualidade? É de permitir uma melhor infraestrutura, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista psíquico, para que esse professor tenha a tranquilidade de dar a sua aula. Nós temos bandeiras, Mara, assim como eu consegui, na época, a robótica, que coloquei uma emenda no orçamento, uma emenda de meta, que acabou dando um valor de quase 9 milhões, e todas as escolas em tempo integral têm o kit de robótica, e eu agradeço muito esta casa que aprovou essa emenda de meta de nossa autoria, e o governador Reinaldo, que teve a sensibilidade e que comprou esses kits para todas as escolas em tempo integral que hoje nós temos no estado. Se é difícil você manter um garoto na sala de aula, Mara, durante uma aula, imagine Vossa Excelência ter esse garoto durante o dia todo. Além de ajudar no senso crítico desse garoto, vai despertar o fato de ser algo inovador, é um atrativo a mais, esse dispositivo, para que esse garoto realmente mantenha-se durante o dia, com as modalidades que a escola em tempo integral proporciona, e ao mesmo tempo, um garoto já se preparando para o mundo do trabalho. O mundo hoje é tecnológico, então esse foi um avanço. Nós temos outra bandeira, Mara, que agora é o ar-condicionado. Nós temos ainda centenas de escolas que precisam do ar-condicionado. Já conversei com o governador Riedel, e esta é uma outra, eu coloquei uma emenda de meta, foi aprovado no orçamento dos 22 bilhões que nós aprovamos aqui, que é o orçamento do estado, para que todas as escolas que ainda não dispõem, que antigamente era motivo de luxo, hoje não. Eu estive ali em Miranda, Mara, em Ladário, olha, professor, dava para torcer a camisa. Você acha que esse professor vai dar uma aula como? E esse aluno vai aprender num calor terrível desse? É o que eu disse, nós tivemos muitos avanços, mas nós vamos perseguir essas outras metas. Eu quero finalizar, senhor presidente, aqui me solidarizando com essa família dessa professora de São Paulo, com a família do Tiago Bianchini, que infelizmente tirou a sua vida aqui na nossa cidade, e a minha solidariedade ao professor Walter, diretor da escola Teotônio Vilela, que fica ali no Universitária 2, mais conhecido como Conjunto Coab, que passou por esse momento de estresse recentemente, e eu tenho certeza que, com a ajuda de todos nós, com a sensibilidade do governador Eduardo Riedel, com a sua equipe liderada pelo secretário Hélio Dayer, tenho certeza que nós vamos alcançar os nossos objetivos. Finalizo agradecendo o apoio de todos os colegas e a deputada Mara, que fez a inversão do seu tempo para que eu pudesse me pronunciar nesta manhã. Muito obrigado, senhor presidente.